Um novo dia se inicia e antes de qualquer coisa, eu quero orar com você. Quero que a presença de Deus seja a primeira realidade da sua vida hoje. Antes de correr atrás das preocupações e se perder na pressa do mundo, pare um pouco para ouvir a voz do céu. Por isso, peço que fique comigo até o final, pois essa mensagem vai renovar sua fé, acalmar seu coração e prepará-lo para enfrentar o dia com a força do Senhor. E não se esqueça, sua vida se transforma no momento em que a sua busca pela presença de Deus se torna mais urgente do que qualquer problema. Há quem acorde pensando em problemas e aflições, mas a palavra nos ensina que o coração que se inclina primeiro diante de Deus encontra a direção. Em Mateus 6,33, Jesus declarou: "Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas." Isso não é apenas um conselho, é um princípio espiritual. Antes de buscar soluções humanas, devemos buscar a presença divina. Quando você abre seu coração logo pela manhã, está entregando não só o dia, mas o governo da sua vida. É como se dissesse: "Senhor, guia os meus passos, segura minhas mãos e livra-me dos atalhos que parecem bons, mas levam à destruição." Orar antes de começar o dia é plantar sementes de paz que florescerão mesmo em terrenos difíceis. Porque quem coloca Deus em primeiro lugar nunca termina em último. O coração humano tende a buscar o que se vê, a confiar em estratégias visíveis. Mas o convite de Jesus é radical. É um convite para inverter a ordem. Antes de qualquer urgência ou necessidade, busque o reino. É como um agricultor que, em vez de colher frutos, primeiro se ajoelha para preparar a terra. Quem fala com Deus antes de começar o dia está preparando o solo do coração para que a semente da fé floresça ao longo das horas. Quantas vezes seu dia desandou, não por conta de circunstâncias impossíveis, mas porque você saiu para enfrentar as batalhas sem se revestir? Paulo nos alerta em Efésios 6:11. "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo." Essa armadura não é encontrada em lojas, ela é vestida em oração. Quem fala com Deus antes de sair de casa, sai com a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito e o escudo da fé. É por isso que alguns enfrentam tempestades e não caem, enquanto outros, com menos vento, desmoronam. A diferença não está na força própria, mas na dependência daquele que sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Hebreus 1:3. Falar com Deus pela manhã não é um ritual vazio. É um encontro real, um alinhamento do seu coração com o do Criador. Esse encontro transforma não apenas como você enxerga os problemas, mas como os problemas enxergam você. Quando você ora, não muda só sua perspectiva, mas a atmosfera ao seu redor. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5:16. Não é sobre eloquência ou palavras bonitas, é sobre sinceridade e fé. Quando você derrama seu coração pela manhã, está ativando forças espirituais que o acompanharão. Pense em quantas vezes você saiu sem orar e voltou pesado e cansado, e em quantas vezes, mesmo com a agenda cheia, você parou e sentiu que a graça multiplicava seu tempo, a paz guardava sua mente e a paciência brotava. Isso não é por acaso, é o cumprimento da promessa. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. A oração é o escudo invisível que segura as flechas da ansiedade. Talvez você pense: "Não sei orar bonito." Deixe-me dizer uma verdade que liberta. Deus não está interessado em frases bem construídas, mas em corações quebrantados. Jesus ensinou que não é pela repetição vã que seremos ouvidos. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
João 4:23. Mesmo um simples Pai, cuida de mim hoje, sobe como incenso suave diante do trono. Quando você começa o dia falando com Deus, você não apenas recebe, mas também se rende. Jesus, no Getsêmani, disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Orar antes de começar o dia é, em essência, dizer: Senhor, que a tua vontade prevaleça sobre meus impulsos. Toda vez que você decide falar com Deus, está enviando uma mensagem para a sua alma. Não vou viver guiado pela ansiedade, nem pelos meus próprios planos, mas pelo Espírito. Quem não fala com Deus acaba falando com as preocupações, negociando com as tentações, dialogando com os medos. E esses são mestres cruéis que não ensinam nada além de desespero. Mas quem fala com Deus cedo, aprende que até o impossível se curva diante do Altíssimo, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Orar pela manhã é como ajustar a bússola antes da viagem. Você pode ter energia e disposição, mas se a direção estiver errada, cada passo só o afasta do destino. A oração é o ajuste diário que alinha sua vida com o propósito eterno. Além disso, ela dá clareza para discernir o que realmente importa. A oração abre os olhos da alma para que você contemple as maravilhas de Deus. Salmos 119:18. E a sua rotina se torna mais valiosa quando seu coração está cheio da presença de Deus. Não se trata de religiosidade, mas de relacionamento. É aceitar o convite do Pai que quer caminhar com você, resgatando a intimidade que o pecado tentou roubar. O amanhecer não é apenas o nascer de um novo sol, é a inauguração de uma nova oportunidade de viver segundo a vontade do Criador. A cada manhã, Deus nos dá a chance de recomeçar e de alinhar nosso coração ao dele. O mundo grita para que você corra atrás das coisas, mas Jesus nos ensina a correr primeiro para os braços do Pai. Quem busca a Deus em primeiro lugar não perde tempo, ganha tempo. Não vive no desespero, vive em confiança. A oração nos guarda do engano de colocar as urgências humanas acima da vontade de Deus. O inimigo nos distrai com a pressa, mas a sabedoria está em perceber que o verdadeiro equilíbrio está em se ajoelhar primeiro. E quando pedimos a armadura de Deus, lembramos que a vida é um campo de batalha espiritual, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Efésios 6:12. A oração matinal é o antídoto contra o laço invisível que nos sufoca. Ela tira o peso da preocupação e devolve a leveza da confiança. Deus fala em voz mansa. 1 Reis 19:12. E essa voz não compete com o barulho externo. Ela se manifesta quando o coração decide se calar para ouvi-la. Quem não ora é vulnerável ao inesperado, vive refém das circunstâncias. Mas quem ora, mesmo que o inesperado venha, permanece firme, não porque é forte, mas porque a sua força está em Deus. A oração da manhã é a vitamina do espírito, o alimento da fé. De que adianta sair de casa com o celular carregado e a alma descarregada? Jesus disse em Marcos 8:36, pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A oração matinal é a vitória interna que dá sentido às vitórias externas. É por isso que grandes homens de fé como Daniel, Davi e o próprio Jesus levantavam-se de madrugada para orar. Se eles não negligenciavam a oração, quem somos nós? Sair sem orar é como andar descalço em um campo de espinhos, expondo-se desnecessariamente ao perigo. O dia é cheio de imprevistos, mas quem começa o dia em oração já entra preparado para o que ainda nem chegou. Em Filipenses 4:6-7, Paulo ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A oração é um ato de transferência. Você pega o peso sobre seus ombros e o coloca no altar. A paz de Deus não depende de relatórios positivos. Ela é sobrenatural e se manifesta quando o coração se rende logo pela manhã. A oração da manhã é um ato de humildade. É reconhecer: não sei o que me espera, mas dependo de ti. É como entregar o volante a alguém que conhece todas as estradas. Se você ficou comigo até aqui, eu quero te agradecer. Creio que essa mensagem falou com você, pois veio da palavra do Senhor. Se tocou a sua vida, se trouxe paz ou esperança, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa. Deus te abençoe. E lembre-se, uma vida de joelhos é uma vida de vitórias.